Olá, olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Grande Música em Pequenos Encontros. E hoje nós vamos falar dos instrumentos musicais construídos com chapas. Por isso eu dei o nome genérico de chapofones. Mas chapa pode ser um monte de coisa. Eu vou começar com uma memória. Eu lembro que quando eu era criança, para renovar a matrícula todo ano na escola, você precisava fazer o que a gente chamava de chapa do pulmão. E era um excelente instrumento musical o resultado disso. Olha só, chapa, na verdade, era uma radiografia. O papel da radiografia, esse acetato, nossa, era fantástico para que em peças de teatro você usasse isso para fazer ventania. Ou então, para dar um clima de suspense, aquela coisa que você vai ficando com medo. Uma, duas, então. E isso, no teatro, ganhava uma conotação cênica. Né? Você podia enfeitar, colocar fitas coloridas, prender. Olha, era lindo. E eu conheci muito artesão que trabalhava com essas chapas. Né? Eram instrumentos lindíssimos que eles faziam para as nossas cenas de teatro usando essas chapas. Hoje está mais difícil da gente conseguir essas chapas, porque o pessoal descobriu que por aqui existe um pó de prata que, se você colocar dentro de uma solução química, esse pó de prata se sedimenta e você vende isso por um bom preço, independente da obra de arte que você pode construir com isso, do instrumento musical que você pode construir. Mas tá, se você tirar o pó de prata, você não, o acetato ele continua acetato e pode virar um excelente instrumento de cena. Então, a minha lembrança fica como primeira sugestão para um chapofone. Outra forma de construir instrumentos musicais usando chapa é usar uma chapa de metal. Né? Aqui, por exemplo. Né? Essa aqui, por acaso, está dobrada ao meio. Né? Porque quando a gente torce a chapa, ou corta a chapa, ou enverga a chapa, a gente vai ver que produz sons diferentes. Né? Mas, basicamente, eu posso usar uma chapa simples. Muito usada em teatro também, né? Uma ventania mais forte do que a do acetato. Certo? Né? Essa dobra que eu fiz, inclusive, é para abrandar um pouco, né? Para não ficar muito espalhafatoso, né? Para dar um som mais grave. Isso a gente vai descobrindo usando, né? Posso usar uma baqueta. Por exemplo, vou usar a baqueta mão aqui. Dependendo de onde eu vou segurar, eu vou ter um som diferente, porque cada lugar que eu seguro, eu vou priorizar um tipo de vibração, um tipo de onda sonora dessa chapa. Essa, por exemplo, ficou muito mais aguda. Se eu segurar mais abafado, ela nem vibra, ó. Certo? Então, são maneiras diferentes da gente pensar em usar a chapa para construir um instrumento. Posso usar isso com a baqueta. Vamos lá testar? Vou pegar uma das baquetas que eu construí com massa de papel e barbante misturado, tá? Agora, olha só que coisa legal. Vamos dizer que eu vá construir um instrumento
que eu tenha a possibilidade de fazer isso, ou seja, apertar as chapas e afrouxar as chapas. Olha só sonoramente o que pode acontecer. Legal, né? São possibilidades interessantes. Outra forma de utilizar essa chapa, né, é acionar essa chapa usando um arco de violino. Ah, uma coisa muito interessante, né? Inclusive isso funciona num serrote, né? Existem orquestras de serrote, né? Que é uma chapa de metal serrote, né? Uma chapa de aço e um aço de excelente qualidade, né? Vou usar nessa chapa comum só para mostrar um pouco como é que funciona essa ideia do arco na chapa, tá? Vou fixar um pouco aqui e vou passar o arco. Viram que à medida que eu fui mexendo com a chapa, o som foi mudando, né? Ah. Enfim, é uma possibilidade bastante interessante de construir instrumentos de arco e chapa de metal. Lógico, aqui essa chapa ela está dobrada e está apoiada em cima de uma mesa, né? Vocês estão vendo que existe um fundo aqui. Mas quando você construir um instrumento, você pode tomar o cuidado dela não precisar apoiar objetivamente em cima de uma mesa. Você pode colocar um isolante acústico, uma borracha, por exemplo. Possibilidades. Vamos continuar. E para terminar esse nosso encontro, vou apresentar dois instrumentos feitos com chapa de madeira reaproveitadas. Tá. A primeira chapa é uma chapa curva. É estranho, né? Uma chapa curva, mas tudo bem. A ideia é essa. É um bambu, certo? Daquele bambu grande. Isso aqui é uma chapa, sabe? Faz o mesmo papel de uma chapa, né? Existe um som nisso aqui, né? É uma chapa, inclusive, uma chapa grossa, tá vendo? Que ela não é... Ela tem mais de 1 centímetro de espessura aqui. Com uma chapa dessa, a gente pode construir um instrumento muito legal. Olha só. Aqui. Eu peguei o bambu inteiro, certo? Em vez de cortar no meio, aquele que eu mostrei. E fiz cortes variados nesse bambu, sabe? Buracos variados nesse bambu, tá? Usei uma broca para fazer um primeiro furo e a partir daí com a faca, canivete ou mesmo com uma serrinha eu fui fazendo os outros cortes, tá? Cada pedaço desse aqui vai apresentar um som diferente, certo? Existem muitos instrumentos feitos usando esse processo, não só de bambu, não só de madeira, de metal inclusive, né? Mas vou usar esse aqui como exemplo. Olha só. Um som super grave. Pom, pom, pom. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ou seja, dá quase pó, 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 pó. Isso foi por acaso. Eu não tentei escolher nenhum som. Eu fui fazendo os cortes, né, para fazer quase que uma escultura. E cada pedaço dessa escultura apresentou um som.
E dá pra gente brincar, né? De tocar. E outra possibilidade é você usar chapas cortadas, ou seja, blocos de madeira. Dá para ver que isso tem um som, né? E esses blocos de madeira, sabe, que são na verdade chapas cortadas, né? Esses blocos você faz xilofones, marimbas, uma série de coisas você pode fazer com esses blocos. Vou mostrar um que foi construído com um grupo de crianças, tá? A gente construiu junto, que é esse aqui, ó. A gente usou caibros de telhado e restos de pedaço de forro. O que é interessante a gente notar aqui? Entre um e outro, a gente colocou pedaços de cortiça. Porque se um encostar no outro... Lembram quando eu segurei na chapa de metal e que ela ficou sem som? Né? A mesma coisa acontece aqui. Se um pedaço de madeira encosta, ou seja, se ela segura em outro, os dois vão ficar sem som, certo? Então, isso aqui é para isolar o som. Vou usar uma baqueta só para mostrar que legal ficou esse som. Um som bem legal, né? E realmente foi um instrumento construído junto com um grupo de crianças. Tá? Como era um instrumento que a gente tinha que transportar, olha só que legal que aconteceu. Essa parte aqui foi feita com uma rede. Olha só que a gente consegue desencaixar ela daqui, ó. Ahá! Bem legal isso. Ah, bem legal. Na verdade, isso aqui é o que toca, certo? E isso aqui é a caixa acústica para amplificar o som. Uma sacação bem legal. Isso aqui é uma correia de algum tipo de moto, certo? Uma correia de borracha, né? Ou seja, é um isolante. Para quê? Para que quando a madeira apoie aqui em cima, a caixa não absorva o som da madeira, e sim, isolado por essa borracha, que é um isolante acústico, ela amplifica o som da madeira. Muito legal essa ideia, certo? Então, chapofones. Até mais!